Olá, vamos fazer uma rápida meditação sobre o capítulo de número 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos. A nossa reflexão de agora será sobre os itens 7 e 8 desse capítulo, que falam sobre o seguinte: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E para começar a nossa reflexão de agora, eu gostaria de lembrar de uma passagem, uma história, que fala sobre o monge e o escorpião. Então, nessa história, o autor dizia o seguinte, que uma certa época, o monge caminhava com os seus discípulos e se deparou com um escorpião se afogando num riacho. Esse monge, então, entrou no riacho a fim de salvar aquele escorpião. E, ora, não é para nossa surpresa o que o escorpião fez com o monge, né? Simplesmente picou o monge. O monge, naquele ímpeto, né, natural de dor, soltou o escorpião na água e esse veio novamente a se afogar. E quando, para espanto dos seus discípulos, o monge botou a mão na água novamente e salvou aquele escorpião do afogamento. E novamente ele foi picado. E aí os discípulos perguntaram assim, mas não é possível, por que o Senhor, sabendo que esse escorpião é um bicho traiçoeiro, que dá picadas terríveis, o Senhor por 2 vezes se coloca numa situação de perigo, né, para salvar um animal peçonhento, um animal desse com essa característica, né, má, impiedosa, que pica e maltrata aquele que quer lhe fazer o bem. E o monge então diz assim: é da natureza do escorpião picar e é da minha natureza salvar. Eu escolhi essa passagem, essa história, para dar início à nossa reflexão desse item. Porque nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo que o item é o seguinte: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. É curioso, porque se a gente para pensar, caramba, alguém bate na minha face e eu vou dar minha face novamente? Né? E Mateus registrou essa fala do Mestre Jesus no capítulo de número 5, versículos de 38 a 42, dizendo o seguinte, eu vou ler porque realmente não decorei. Tendes aprendido o que lhe foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal, que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos, com ele fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que vos quer tomar emprestado. Pegando uma carona no ensinamento do monge, eu acho que fica mais fácil compreender o que o mestre trouxe desse ensinamento. Porque quando nós alcançamos o patamar de
não nos aborrecer com as picadas do outro, porque simplesmente é da natureza dele picar, incomodar, ofender, prejudicar. Mas se na nossa natureza nós já não temos o desejo do revide, da vingança, pura e simplesmente porque não está na nossa natureza esse tipo de atitude de prejudicar o outro, de magoar, de ofender, então nós seguiremos o nosso caminho. Nós conseguiremos caminhar com esse outro lado a lado 2.000 passos com muita facilidade, não é? Chico já dizia pra gente: eu não tenho que perdoar, porque eu não me sinto ofendido. E quando é que a gente não vai se sentir ofendido, não vai querer revidar e vai conseguir alcançar o equilíbrio para poder caminhar com aquele que nos agride, que nos fere, que nos pica 2.000 passos? Quando é que a gente vai conseguir dar a nossa túnica para o outro, né? Para aquele que quer nos tirar, roubando muitas vezes, né? Nos massacrando, nos denegrindo? Quando é que a gente vai alcançar esse estado? Esse estado a gente vai alcançar quando a gente conseguir entender verdadeiramente a mensagem de Jesus. É uma mensagem de desapego, é uma mensagem de clareza da situação. Porque por que a gente se sente ofendido? Porque efetivamente nós somos ainda muito orgulhosos, muito egoístas, que são aquelas duas grandes chagas, né, que nos impedem de dar um passo acima, de dar um passo adiante. Porque porque quando o outro faz uma crítica para mim, se eu recebo essa crítica com tranquilidade, com entendimento de que devo olhar para dentro de mim e ver se aquilo tem um fundamento, se eu preciso mudar a minha maneira de ser. E se o outro está enxergando, às vezes eu não estou enxergando, mas se o outro está enxergando, eu posso, se eu recebo isso com humildade, eu posso, pura e simplesmente, mudar, porque está na minha mão mudar, né? A mim mesma. Agora, se eu recebo uma crítica como uma ofensa, eu estou nada mais, nada menos do que esboçando o meu orgulho. Ninguém pode falar nada a meu respeito que eu me ofendo, que eu me aborreço. Então, como é que eu vou conseguir caminhar 2.000 passos, né, com essa pessoa? Primeiro, eu vou ter que cuidar do meu orgulho, do meu egoísmo, de achar que tudo tem que ser do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, da minha maneira de ser, de agir e de pensar. Então, vamos lembrar sempre da natureza da nossa característica principal, que é a de semear, de purificar, de ajudar, de caminhar né, com compaixão, de efetivamente não me preocupar com as demandas do outro, mas me preocupar com aquilo que eu posso fazer melhor. Eu não vou ter com que me preocupar. Então, se é da natureza do outro picar, que seja dele, mas que não seja a minha. Que a minha natureza possa já ser uma natureza de salvar, de compreender, de ajudar. Porque aí não tem problema. Tá tudo tranquilo, tudo passa. Então, é fácil entender essa passagem do Evangelho
que diz exatamente, que nos faz um convite de como conviver com os nossos inimigos. Porque Jesus não disse que a gente tem que trazer, tem que ficar se alimentando, né, daquele inimigo. Aquele inimigo tem que ficar ali junto conosco, nos espezinhando. Ele diz que, na verdade, a gente tem que passar pelo inimigo. Passar significa que nós temos que dar um passo acima, porque se a gente está no mesmo patamar de igualdade com esse inimigo, tudo que ele fizer vai nos alcançar, não é? Então, e ele só é nosso inimigo por causa disso, porque nós ainda damos muita importância ao que ele quer trazer para nós. Então, se a gente não se preocupar com o jeito do outro e estivermos preocupados verdadeiramente com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar e com a nossa forma de sentir, nós conseguiremos dar um passo adiante, sem a menor dúvida, e poderemos conviver e caminhar com aqueles que nos picam, né? Assim como os escorpiões da vida, de maneira mais tranquila, porque será da natureza deles picarem enquanto não alcançarem o patamar evolutivo a que se propõe todo espírito que encarna, né? Que é evoluir até alcançar a perfeição. Todos iremos. Entretanto, uns vão mais rápido, outros mais devagar, cada um no seu passo. E é importante a gente respeitar o tempo do outro. É muito importante que a gente olhe para a gente e não fique o tempo todo querendo, porque fulano me fez isso, porque fulano me fez aquilo. Fulano vai agir conforme a natureza dele e a gente conforme a nossa natureza. Então é muito importante que a gente se preocupe com isso, porque para amar os nossos inimigos, a gente precisa estar acima deles, né? Num patamar de evolução superior, porque qualquer coisa que eles venham nos causar, nos provocar, nos instigar, nós não sentiremos dessa forma, porque aquilo não vai ter importância para a gente. A gente vai conviver com naturalidade, porque vamos olhar para isso de um olhar compreendedor, que possa nos fazer compreender o tempo do outro e, quiçá, ajudar o outro a evoluir, salvar aquele que nos pica, porque é da nossa natureza salvar. Já é, né? Assim queremos acreditar que já podemos, compreendendo isso, que já podemos nos dedicar a salvar aqueles que querem nos prejudicar. Porque é claro que se nós nos exercitamos no bem, estamos cada vez mais crescendo internamente. E se o outro ainda não o faz, fará conforme segue o curso normal da evolução de todos os espíritos, no tempo dele, da forma que ele necessitar, enfrentando todos os reveses, consequências dos seus atos, não é? E que nós também já estamos assim, do jeito que estamos, se é que assim estamos, né? Podendo compreender tudo isso, porque também já caminhamos bastante. Então, volto a dizer, eu gostaria de fato, frisar essa passagem do monge com seus discípulos para que a gente consiga perceber o quanto é importante a gente exercitar esse nosso papel, de estar em nós, agindo conforme as nossas crenças, as nossas capacidades de compreender as diferenças entre as pessoas, o tempo evolutivo de cada um,
e não nos sentirmos ofendidos pelas picadas alheias, e que possamos, compreendendo isso, alcançar o patamar de chegar a salvar aqueles que nos picam no dia a dia. Essa é a nossa breve reflexão para esse momento, lembrando que trabalhamos hoje no capítulo de número 12, Amai os vossos inimigos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. Um abraço.